E aí, galera do Colégio Equipe, aqui quem fala para vocês é o professor Flávio. Vamos dar uma aula de Botânica Reino Monera, Bactérias 1. Como vocês sabem, o Reino Monera é constituído pelos seres procariontes, unicelulares, autótrofos fazendo fotossíntese ou quimiossíntese, ou heterótrofos fazendo absorção. Dentro do Reino Monera existem dois domínios, as arqueobactérias, as árqueas, e as eubactérias, que nós vamos falar já já. As arqueobactérias, como o próprio nome diz, são bactérias primitivas. São considerados os primeiros seres vivos da face da Terra. Está aqui um exemplo de uma arqueobactéria. Por elas serem muito primitivas, elas apresentam um metabolismo muito lento e logo um tempo de geração muito grande. Isso faz com que elas permaneçam praticamente inalteradas, evolutivamente falando, durante o passar dos tempos. Então, as bactérias que nós temos hoje, as arqueobactérias que existem hoje no planeta Terra, são muito parecidas com as arqueobactérias que existiam no início das vidas na Terra. Bem, essas arqueobactérias, como têm um metabolismo muito lento e um tempo de geração muito grande, elas não apresentam uma capacidade de competir com as bactérias modernas. Portanto, só sobra para ela os locais inóspitos da Terra para elas sobreviverem. Quais são esses locais onde nós podemos encontrar as árqueas ou arqueobactérias? Fontes termais, profundidade do solo, lagoas ácidas, geleiras e profundidade do oceano, que tem até uma curiosidade, cientistas agora recentemente conseguiram isolar árqueas a 4.000 metros de profundidade no oceano e conseguiram associar esta árquea com o processo de surgimento daquelas organelas, as mitocôndrias e os cloroplastos. Nós vamos falar isso numa próxima aula mais para frente, beleza? Bem, além do domínio das arqueobactérias, existe o domínio das eubactérias. As eubactérias são as células procariontes modernas. São divididas em dois filos, esquizofita e cianofita. Então, eubactérias são os seres procariontes modernos, que são mais evoluídos, mais competitivos. O filo esquizofita corresponde às bactérias. Bactéria praticamente existe em tudo quanto é canto da Terra. Tem bactéria na água, tem bactéria no ar, tem bactéria na poeira, tem bactéria na rocha, tem bactéria no solo, tem bactéria nos organismos vivos. As bactérias decompositoras são dessa categoria, são esquizofitas. Então, todas as bactérias, a maioria das bactérias que existem na Terra hoje, né, as bactérias modernas, são esquizofita. E o filo cianofita corresponde às algas azuis ou cianofíceas. Essas algas fazem fotossíntese e são muito importantes no processo de fornecimento de oxigênio para a atmosfera. Nós vamos falar isso depois. Bem, dentro do filo esquizofita, nós temos as características das eubactérias do filo esquizofita. Toda bactéria tem parede celular, só que a parede celular das bactérias é composta de mureína, que é um peptídeo glicano. Esta parede celular determina a forma da bactéria, que pode ser coccus, bacilo, víbrio e espirilo, sendo que as bactérias da forma coccus e a bactéria da forma bacillus, elas conseguem fazer colônias, como é o caso aqui, diplococcus, streptococcus, staphylococcus, tétrades e sarcina. E os bacilos também podem fazer colônias. Nós temos streptobacillus e diplobacillus, por exemplo. Esta parede celular, composta de mureína, são fibras que se depositam sobre a bactéria, como está mostrando aqui no desenho, que é extremamente permeável. Só que foi desenvolvida uma técnica de coloração que faz com que o corante pode ficar retido em algumas bactérias de um grupo e em outras bactérias esse corante não é retido dentro da bactéria, ele sai e a bactéria não se colore. Desta forma, criou-se a técnica de coloração de Gram. As gram-positivas são aquelas que a parede celular retém o corante dentro dela. E as gram-negativas são as bactérias cuja parede celular não retém o corante dentro delas. O fato dela reter ou não reter o corante depende da composição química dessa mureína da parede celular. Beleza? Bem,
Além da parede celular, toda bactéria tem um nucleóide, que é o DNA circular. O DNA circular, o nucleóide, é a parte da bactéria onde tem todas as informações genéticas necessárias para a sua vida, para o seu desenvolvimento. As bactérias podem apresentar um plasmídio, que é um anel de DNA fora do DNA cromossomal. Esse anel de plasmídio, ele funciona trazendo informações extras, como por exemplo, ele pode determinar a formação do pili sexual ou fímbria. Esse pili sexual ou fímbria são esses pequenos tracinhos aqui em volta da bactéria que parecem com cílios locomotores, mas não são. Eles são, na realidade, pontes de transmissão de material genético entre uma bactéria e outra. Nós vamos ver esse processo já já. Além do plasmídio, que as bactérias podem ter, elas têm ribossomos do tipo 70S, um pouco menores, está aqui os ribossomos. Elas podem ter mesossomo. O que é o mesossomo? É uma dobra da membrana que funciona para respiração. Então as bactérias aeróbias têm mesossomo e as anaeróbias não têm mesossomo, beleza? Cápsula é um envoltório mucilaginoso que tem em volta de algumas bactérias. Está aqui a cápsula. A cápsula está para a bactéria, assim como o envelope viral está para o vírus. Essa cápsula, ela determina uma maior proteção da bactéria, tornando a bactéria que tem cápsula um pouco mais forte, um pouco mais perigosa. Se ela for uma bactéria patogênica, ela pode causar até a morte do indivíduo. E, além disso, a cápsula serve como um reservatório, uma dispensa para a bactéria. As bactérias também podem ter flagelo, só que o flagelo procarioto de uma bactéria é diferente do flagelo eucarioto, porque ele é completamente preenchido de uma proteína chamada flagelina. Entenderam? Bem, como que se dá a reprodução do filo Schizophyta? A reprodução pode ser de duas maneiras. A maneira mais comum, 99,9% das vezes, as bactérias se reproduzem por cisciparidade, bipartição ou fissão binária. Se essa reprodução é tão frequente assim, é porque ela deve trazer vantagens. Quais são as vantagens dessa reprodução? Primeiro, ela é muito rápida. As bactérias conseguem se dobrar a cada 20 minutos. Outra coisa, ela é pouco dispendiosa. A bactéria não gasta quase energia nenhuma para acontecer isso. Agora tem um probleminha, ela não gera variabilidade. Como a bactéria está preocupada em colonizar, por exemplo, se for uma bactéria decompositora, ela quer pegar aquela matéria orgânica e utilizar para ela se alimentar. Se for uma bactéria parasita, ela quer desenvolver naquele órgão, daquela célula que ela está parasitando, para ela poder se desenvolver. Então, quanto mais rápido ela conseguir se multiplicar, melhor. No processo de bipartição, cisciparidade ou fissão binária, a primeira coisa que acontece é a duplicação do material genético. Aqui tinha um só, um anel só, passou a ter dois. Depois o mesossomo, que é essa dobrinha aqui que nós vimos que serve para respiração, separa os dois DNAs e finalmente há uma invaginação da membrana e há uma separação das duas células filhas, formando dois clones. Um é clone do outro aqui, ó. Essas duas células são idênticas geneticamente falando. Beleza? Por último, nós temos a reprodução do tipo recombinação gênica. A recombinação gênica, ela traz a vantagem para a bactéria Schizophyta que ela gera variabilidade genética. Na recombinação gênica, uma bactéria recebe material genético exógeno, que vem de fora, e recombina esse DNA exógeno no DNA dela, ganhando assim variabilidade. Desta forma, existem 3 tipos de recombinação gênica. O primeiro tipo é a transformação. Nesse caso, ocorre a transferência de um DNA livre. Como assim? Uma bactéria perde o DNA dela, ela morre, a outra bactéria captura esse DNA e ganha variabilidade genética. Os cientistas utilizam desse processo de transformação para criar bactérias transformadas com DNA humano que passam, por exemplo, a produzir insulina humana. Beleza? O segundo tipo de recombinação é a conjugação. Nesse caso, o DNA exógeno sai de uma bactéria e vai para outra através do pili sexual. Uma bactéria se conecta com a outra pelo pili sexual e transmite o seu plasmídio para a outra. Estão vendo aqui, ó? Essa bactéria tem plasmídio, a doadora, essa não tem. E no final as duas têm. Percebam que a doadora
ela não perde o plasmídio dela, as duas passam a ter, beleza? E a transdução, que é o último processo conhecido de recombinação bacteriana, que ocorre com um fago defectivo, que é um vírus defeituoso. O que é isso? Um vírus ataca uma célula e quando ele sai dessa célula, depois de arrebentar a célula, um desses vírus aqui recebe um DNA da própria célula que ele atacou. Ele é um fago transdutor, ou é um vírus defeituoso. Quando ele atacar uma nova célula da mesma espécie dessa anterior aqui, ele, ao invés de injetar um DNA viral, ele vai injetar um DNA da outra célula que é da mesma espécie que essa. E essa bactéria aqui, ao invés de ganhar uma doença, vai ganhar variabilidade genética. Para terminar, gostaria de dizer que esses processos aqui de recombinação gênica são muito pouco frequentes. A frequência disso é 10 elevado a menos 7, menos 8, é muito pouco frequente, senão as bactérias teriam uma variabilidade muito grande e seria muito difícil combater as bactérias. Por enquanto é só, uma boa revisão.